É bem interessante ver que, na verdade, não existe um interesse de estar junto. Existe um interesse de beber junto. Sim. Não de estar junto. Né? Essa é uma falsa unidade. É uma unidade fantasma. Olha só, cara. E, por fim, você acaba falando assim, mas é legal beber com o pessoal lá, não sei o quê. Na verdade são os picos, né? Que você tá gostando muito, né? Que aquela reunião te traz, né? Vamos dizer assim, né? É o que aquilo desenvolve. Aham. E para você desenvolver uma atividade superior, mental superior, para quem tá nessa atividade de pico, é muito difícil. Vou te dar um exemplo. Pega essa pessoa, leva ela para assistir uma palestra. Ela não aguenta. Porque ela tá treinando o cérebro dela há dias. Leva ela para uma missa, para um culto. Ela tem dificuldade de concentração. Porque é uma atividade linear. Uhum. E ela fica dando pico. E quanto mais pico, mais viciado o cérebro fica. E o interessante do cérebro... Pois não, Prates? Eu ia falar... cita um outro exemplo aí de, por exemplo, unidade fantasma. Comum. Comum. Uma atividade esportiva. Hoje a gente está muito na moda o beach tênis, né? Beach tênis. Beach tênis. Então você tem a unidade do beach tênis. Tira o beach tênis. Vê se essas famílias se reencontram ainda. Perde a graça, né? Ela perde o sentido. Nós tivemos o período da bike, lembra? Todo mundo comprava roupa, bicicleta, tal. Isso passou. Muita gente diferente, criou novas amizades, nova rede. E é contagiante, né? Tira a bike. Perde o sentido de estar junto. Não tem porquê, né? É interessante. Então, a gente sempre vai criar um sentido para alguma atividade. Porque a gente tem dificuldade de ficar linear. Caramba, e como que faz para ficar linear ali? É treino com recompensa. O cérebro é através de recompensa. Você tem que aprender, igual, como a gente fala, né? Lidar com o tédio. O tédio é um efeito humano, um fator psíquico humano, né? Que teologicamente vai ser o desligamento entre o homem e Deus ali no jardim. Até então o homem foi criado, estava no jardim, não fazia nada aparentemente pelos textos bíblicos e não tinha tédio. Olha que interessante. Era um paraíso mesmo. Com o erro, com a queda, entra o tédio, né? Então a gente vai ver o tédio. Então o tédio ele é um vazio existencial. Salomão vai falar de vaidade. A palavra vaidade é vazio no original. Então vaidade, tudo é vaidade, vazio, tudo é vazio. É verdade. Você compra um carro novo hoje, ele te dá um pico dopaminérgico, uma alegria de... Você tem aquela satisfação, aquele prazer... Vai passar um mês, você vai ver um outro carro, você fala, putz, eu queria trocar o meu. Esse carro é mais bonito. É vazio, porque vazio não preenche com vazio. Tá? Então, a capacidade de lidar com o tédio é o que vai fazer com que você aprenda a ter controle sobre impulsos. Se nós desligarmos a internet hoje, como é que fica a população? Cara, acho que a população fica toda doente, né? Acho que fica toda doente. Desliga a internet, a gente tira o pico. E aí fora de controle também, né? Fora de controle. Mas não vai desligar não, que o podcast tá no ar aí, por favor, espera aí um pouco. Caramba. E é interessante, né? Essa parte aí neurológica, essa parte... Qual que é a diferença? Como que a... Diferença não, como que a... É que são matérias diferentes, né? A neurologia... Neurociência com a psicologia, né? Mas elas, em algum momento, elas têm que... Tem alguns pontos em comum. Elas se conversam, né? Elas são concomitantes, elas se preenchem. A neuro... ela vai trabalhar muito com a parte de hardware. A psicologia vai trabalhar com software, que é o efeito psíquico do cérebro. A neuro, ela vai enxergar aonde o cérebro acende quando você está apaixonado. É a neuro que vai mostrar para nós. Aonde o cérebro acende quando você está tocando um violão. O que acontece com o teu cérebro quando você está com medo?
Então a neuro, ela vai trabalhar muito essa parte de hardware mesmo, né? A parte da máquina, cérebro-máquina. Já a psicologia, ela vai trabalhar essa parte do psíquico. E a psiquiatria vai trabalhar a química sobre o cérebro. Tá. A psicologia, então, seria não é o orgânico que eu digo. Seria o intelecto. Seria o eu. Isso, o eu. Aquilo que surge dos processos mentais, né? Aham. Processo psicológico básico. Atenção, reflexo, inteligência e assim vai. São processos psicológicos básicos que unidos formam o eu. Entendi. E não dá pra separar isso. E a neuro já é a parte ali... Por que esse neurotransmissor tá fazendo isso? Por que ele tá distribuindo... É isso aí. Aham. Antigamente a gente via tudo separado, tá? Porque academicamente era assim e também tinha um olhar científico assim. Hoje não. Então hoje a gente fala o eixo neuro, imuno, endócrino. Neuro. Neuro, imunológico, Aham. endócrino. Então Aham. a mente vai produzir uma descarga hormonal por meio de um pensamento Uhum. que vai afetar o teu cérebro. O teu cérebro, esse pensamento vai trabalhar no seu sistema imunológico Uhum. e vai mudar seu sistema hormonal. Então hoje a gente vê já isso como um sistema único, Uhum. o eixo neuroimunoendócrino, tá? Por isso que um pensamento ele é capaz de mudar a estrutura da pessoa. Ele pode gerar reações físicas na pessoa, tá? Então isso é uma coisa só. Antigamente era visto separado. Aham. Agora não. Agora a gente tá Era visto como enxergando. orgânico e como... Eu converso com muito psiquiatra, né? Eu tenho muita amizade com psiquiatra, tenho muito amigo. E eles falavam assim, cara, naquela época, põe aí uns 10 anos, quando a gente estava na faculdade e a gente escolhia ser psiquiatra, os médicos davam risada de nós. Falavam assim, você é um pseudomédico. Você não sabe fazer uma traqueostomia. Era assim que eles falavam. Caramba. Porque escolheu psiquiatria. Hoje a psiquiatria está em alta. Tá em alta. Justamente por causa das doenças mentais e o que vem surgindo aí. Então hoje um dos médicos mais remunerados hoje é a psiquiatria. Caramba. E como que anda? Porque acredito que deu um salto muito pra frente, vamos dizer assim, os problemas que a internet hoje trouxe no mundo. Como que a psiquiatria tem acompanhado isso aí? Você como psicólogo, como que você consegue se atualizar ou ainda está em andamento, tem muita coisa que está se estudando ainda? Como que é o andamento da psicologia, do estudo com esses problemas atuais que a internet vem trazendo? A psicologia ela é sempre um construto, né? Ela sempre está em movimento. Ela sempre está produzindo artigos científicos, ela sempre caminha. Tá? Assim como a psiquiatria, eu acho que a ciência inteira ela é organizada dessa forma, né? E aí a gente vai descobrindo coisas que a gente não tinha na época nenhuma orientação sobre o que era. A neuroimagem trouxe para nós muita evidência de realidade que a gente achava que era frescura. Então, a psicologia ela teve que se reescrever depois da neuroimagem. Uma das escolas psicológicas que se desenvolveram muito, que hoje é padrão de atendimento, é a especialidade que eu atendo, terapia cognitivo comportamental. A neuroimagem, ela mostra o efeito do cérebro adoecido, o efeito da técnica aplicada, olha que interessante, mas é uma ciência que vem e que mostra, olha, o efeito é esse, porque a gente não via isso antes. Então é sempre essa construção. Entendi. De uma ciência junto com a outra. Hoje tá mais visível as coisas. Né? Tá mais... Você consegue, né? Colocar numa folha e falar, ó, tá vendo isso aqui? Né? Através da imagem ali, né? Você consegue falar, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é por causa disso. Isso aqui é depressão. Tá vendo? Porque antigamente era frescura. Dá uma enxada pra esse rapaz aí que é frescura. Falta de trabalhar. Falta de trabalho. E a gente não entendia isso, né? Nem a medicina entendia. Então hoje está muito mais claro o efeito das toxinas no corpo. E isso é importante. E aqui, o Google,
Ele atualizou, né? O Google não, o WhatsApp atualizou e ele criou uma ferramenta de inteligência artificial, né? Isso. Você pode perguntar qualquer coisa ali. É interessante que você vai ver. Há 10 anos, quando iniciava a ideia de depressão, o diagnóstico era assim: você vai tomar isso e vai fazer caminhada. Mas ninguém sabia por quê. Porque por observação, a gente chegava a uma conclusão que havia uma melhora no paciente. O que mostrou o avanço da ciência, os estudos clínicos, neuroimagem, essa parte? Mostrou que o nosso corpo elimina até 72 horas todas as toxinas que nós produzimos. Todas. Até 72 horas. Em atividade física, você elimina no exato momento da atividade física. Caramba! Olha que interessante. Então, se você não faz uma atividade física, você está colocando lixo dentro do teu quarto. E vai acumulando. E quanto mais o processo de adoecimento mais lento fica a dispensa. E mais enche, porque teu corpo está eliminando 72 horas, você não está fazendo uma atividade. Então hoje a gente sabe que a atividade física, ela faz uma limpeza no organismo no exato momento da atividade. Tanto que se você pesquisar aí, o pessoal que está em casa aí, depois dá uma pesquisada para você ver. A musculação, artigos científicos recentes, né? Mostraram que a atividade física, a musculação, ela é muito melhor que as terapias convencionais, as terapias antigas. Ah, é? É. A musculação. A musculação... Ela tem mais resultado do que as terapias convencionais antigas do século. E basicamente, eram as terapias convencionais da época, ou... Que até hoje tem, né? Mas não no mesmo molde. Acho que com a mesma base, mas com... Isso, adaptado.